Galera, voltando à nossa série, nós já vimos o que são bancos. Bancos são instituições que aceitam depósitos em dinheiro e fazem empréstimos. Agora nós vamos ver como é que surgiram os bancos centrais e que papel os bancos centrais cumprem. Em 1666, a Suécia tinha um tremendo problema. Pleno século XVII, vigia o padrão ouro, como a gente já falou anteriormente na aula anterior, e a Suécia tinha um sistema monetário baseado no cobre. Quando iriam fazer transações de alto valor, eram necessários carroças de cobre para poder fechar o negócio. Isso era muito contraproducente. Por conta disso, um holandês foi lá, chamava Palmstrook, esse holandês, e deu uma ideia. Pegou e falou assim: escuta, vamos criar uma nota. Essa nota representa uma determinada quantidade de cobre. E assim foi chamada de nota de cobre, que é isso daqui. A nota de cobre, ela refletia uma grande quantidade de cobre e viabilizava as grandes transações. Só que o Palmstrook não dispunha de toda aquela credibilidade no mercado. Na verdade, ele era um camarada sempre envolvido em finanças, etc. e tal, mas quem iria emitir essas notas era o Banco de Estocolmo. Era uma instituição privada, mas já relativamente semelhante a uma sociedade anônima de economia mista atual. Havia uma participação do governo. Então Palmstrook colocou o governo na parada e pediu para o parlamento criar uma lei estabelecendo obrigatoriedade da aceitação dessas notas de cobre. E assim foi. Quando surge a primeira moeda papel, porque essa moeda era resgatada no metal que lhe garantia o valor. Quando surge a primeira moeda papel, cuja circulação foi obrigatória por lei, surgiu o primeiro Banco Central. Porque o Banco Central, ele faz justamente isso. Ele emite moeda. É a primeira coisa que o Banco Central, em todos os países, faz, é emitir moeda. O problema foi que quando começou essa emissão, e havendo a alavancagem, e o Banco de Estocolmo fazia essa alavancagem na base de 20%, ou seja, ele multiplicava a moeda por 5, o Palmstrook emitiu muito mais do que isso. E acabou gerando uma hiperinflação, porque inflação é justamente isso, é excesso de dinheiro em circulação, então o dinheiro vai perdendo valor em relação às mercadorias que ele pretende comprar, e o Palmstrook acabou sendo preso. Ele ia ser enforcado, mas ele teve a sorte de morrer na prisão. Vendo o exemplo da Suécia, vários outros países começaram a instituir os seus bancos centrais. Na sequência, veio o Banco Central da Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra era uma instituição privada. Privada mesmo. Essa não tinha nada de sociedade anônima, de economia mista, de empresa pública, coisa nenhuma. E ela foi privada até 1946. Em 1946 somente que ele foi estatizado. Mas é diferente a empresa estatal lá do que aqui. Lá é uma empresa garantida pelo governo. O Banco Central inglês, ele começou emitindo a moeda papel com base na prata. A partir de 1700, 1700 e pouco, quando eles fecharam o acordo aqui com o Brasil, aquele Tratado de Methuen, né, que foi uma desgraça aquilo. Portugal vendia vinho e a Inglaterra vendia tecidos para Portugal. Acabou acontecendo uma tremenda invasão de ouro no mercado, porque o ouro brasileiro ele nem ia para Portugal, ele ia direto para a Inglaterra para cobrir o déficit comercial que havia por causa desse tratado. Então, a partir do século XVIII, o sistema monetário inglês passa a ser baseado no ouro. E aí era padrão ouro, ficou dessa forma mesmo. O Banco Central inglês, até hoje, é um dos bancos centrais mais fortes do mundo e emite a libra esterlina. Eles nunca participaram da zona do euro. O terceiro banco central foi o Banco da França, que Napoleão fez. E esse era estatal. Era do Império, era um banco do Império. Na mesma linha do banco que o Napoleão fundou em 1800, o quarto banco central do mundo, por incrível que pareça, foi brasileiro. Era o Banco do Brasil,
que o Dom João criou. Naquela época ele ainda não era Dom João VI, ele era Dom João, príncipe regente. Agora, o banco central mais importante do mundo hoje em dia é esse aqui. Esse é o famoso Fed. Esse é o Banco Central norte-americano que emite o dólar. E ele só foi fundado em 1913. Olha só. O nosso Banco Central, ele foi fundado em 1964. Roberto Campos, quando editou a Lei 4595 de 64, ele criou o Banco Central. Através do nosso Banco Central, nós podemos ver perfeitamente o que fazem os bancos centrais. Eles têm 6 funções. Primeiro, controla a política monetária e a taxa básica de juros da economia. Muita gente, quando ouve, vê, lê essa expressão política monetária, já põe a mão na cabeça e fala: nossa, política monetária, que negócio complicado. Não, não é. Política monetária significa oferta da moeda. Quanta moeda vai ter em circulação? Isso é política monetária. Mais moeda ou menos moeda. Como é o Banco Central que emite, ele emite de acordo com cálculos, né? PT é igual a MV. Depois nós vamos falar sobre essas fórmulas para a emissão da moeda. Ele emite segundo os objetivos do controle da inflação. Não pode haver muita moeda, senão vai haver inflação, e não pode também haver pouca moeda, porque senão pode causar uma recessão. Então tem que ser feito um ajuste fino de quanta moeda vai haver no mercado. E, na verdade, esse controle é feito através da taxa básica de juros, que é o Copom, que determina isso. O Copom, basicamente, é o Banco Central. Também vamos analisar o Copom direitinho. Vou explicar para vocês como é que funciona direitinho essa relação entre a taxa de juros e a quantidade de moeda em circulação. Eles são depositários das reservas do sistema financeiro. Isso significa o seguinte: o Banco Central é o banco dos bancos. Ele recebe depósito dos bancos e, inclusive, pelo depósito compulsório, que uma parte dos depósitos de conta corrente, de CDB, de poupança fica no Banco Central, ele recolhe moeda do mercado. Fazem a emissão de moeda e papel moeda hoje em dia, já não é mais moeda papel, é papel moeda porque ela não é resgatável mais em metal nenhum. Quem faz isso, a função disso é do Banco Central. Se você pegar uma nota na sua carteira e olhar, está escrito lá, Banco Central do Brasil. São emprestadores de última instância. Emprestador de última instância significa o seguinte: existe um mercado interfinanceiro em que os bancos emprestam dinheiro um para os outros. Esse mercado, o mercado interfinanceiro, ele tem uma taxa de juros específica que chama DI. Quem calcula essa taxa de juros, inclusive, hoje em dia, é a B3. Essa atividade de emprestar dinheiro um para o outro é para garantir a liquidez de todo o sistema. Quando algum banco, no giro entre receber depósitos e fazer empréstimo, ele fica com o caixa muito baixo, ele pega dinheiro emprestado de outro banco. Acontece que, às vezes, um desses bancos pode ter problemas de liquidez. Ou, pior ainda, tem a notícia de que ele está tendo problemas de liquidez no mercado. Então ninguém quer emprestar dinheiro para ele. Quando ele vai lá bater na porta e falar: ô Banco do Brasil, empresta um dinheiro aí, ô Bradesco, empresta um dinheiro aí, ô Itaú, empresta um dinheiro aí, e ninguém emprestou para ele, ele vai no Banco Central, o Banco Central empresta em última instância. Isso se chama redesconto. Eles supervisionam e regulam os sistemas financeiros nacionais. O Banco Central manda nos bancos, nas corretoras, nas sociedades de leasing, etc. Ele mantém todo o sistema financeiro sob regulamentação. As regulamentações básicas, elas vêm do Conselho Monetário Nacional, mas as diretas são as circulares do Banco Central, que nós vamos também ver como é que funciona isso. E, finalmente, regula o sistema de pagamento. Sistema de pagamento são todas as estruturas para você fazer pagamento. DOC, TED, cheque, tudo isso é sistema de pagamentos. O celular, o QR Code do celular, você pagar com código de barra, tudo isso é sistema de pagamentos. E o Banco Central, ele também toma conta disso. Então vejam só, turma, o Banco Central não é o Banco do Povo. O Banco do Povo, se a gente for analisar realmente, pode ser a Caixa Econômica Federal, mas não é o Banco Central. Se a gente fosse comparar o Banco Central ao Ministério, ele seria o Ministério da Moeda. E o presidente do Banco Central seria o ministro da Moeda. É isso que ele é. Então, eu vi até parlamentares falando isso, uma asneira. Estão vendendo o Banco Central para o capital internacional. Negativo.
O que aconteceu recentemente em relação ao Banco Central foi que se concedeu autonomia ao Banco Central. O que significa isso? O presidente do Banco Central tem mandato fixo. Como ele tem mandato fixo, ele administra a moeda, principalmente essa questão da política monetária, de acordo com objetivos e métodos técnicos. Ou seja, ele tem uma fórmula, depois eu vou mostrar essa fórmula para vocês, e ele aplica essa fórmula e vê quanto de moeda é adequado dentro da economia em cada dia. Isso é feito assim praticamente dia a dia mesmo. A política monetária ela é executada agilmente aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então não tem nada a ver com capital internacional, não tem nada a ver com privatização do Banco Central, que nem alguns idiotas falaram. O Banco Central é uma autarquia. Uma autarquia é um órgão da administração pública indireta, ele nem pode ser privatizado. É uma asneira muito grande. O que eles estavam fazendo era um terrorismo psicológico. Por quê? A partir do momento que o Banco Central é autônomo, ele decide a taxa de juros sem sofrer interferência do presidente da República. Porque acontece o seguinte, em geral, nos países onde a economia funciona perfeitamente, e a nossa economia, por este lado, pelo lado financeiro, está começando a funcionar direito agora, quando você sobe a taxa de juros, você causa desemprego. Então, às vezes é necessário, para você conter um surto inflacionário, você subir a taxa de juros, mas isso gera desemprego. A primeira preocupação do Banco Central tem que ser administrar a moeda, não se preocupar com a taxa de emprego. Isso é uma segunda ou terceira preocupação dele. E ele tem que ser independente disso e nessa função, porque caso ele perca o controle da inflação, a gente retorna aos anos 70, 80, quando a gente vivia numa loucura hiperinflacionária que nem eu cheguei a falar no bloco anterior. Então, o Banco Central, no mundo inteiro, os bancos centrais são autônomos. E agora, aqui no Brasil, graças a Deus, também é, tá? Então não tem nada a ver com entrega ao capital internacional. Quando vocês virem deputado de esquerda falando alguma bobagem dessas, podem ignorar completamente, porque eles não têm a mínima ideia nem para que serve isso daqui. O que eles queriam, na minha impressão, é ter acesso às reservas internacionais, porque quem administra as reservas internacionais e quem cria as reservas internacionais é o Banco Central. Ex-presidente nunca criou reserva internacional. Ele nunca fez poupança. Não é a poupança, é uma poupança do Banco Central. Você pode dizer que é uma poupança do Brasil? É, mas ela é utilizada para administrar a moeda. Ela é utilizada principalmente para administrar a taxa de câmbio. Então, tentar meter a mão nessas reservas internacionais é se meter na política monetária, e governo nenhum pode fazer isso. A política monetária tem que ser independente. O governo faz a política fiscal dele que ele quiser. Tá bom? Isso é um Banco Central, turma.